E nós estamos com uma série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. Com o foco na nossa linha editorial, nós fizemos o convite para todos que tiveram seus registros de candidaturas efetuados pelo Tribunal Superior Eleitoral. De forma democrática, também, todo candidato que aqui estiver presente, ele terá 20 minutos de entrevista, para expor as suas propostas ao eleitor, a você. E após será concedido mais 1 minuto para que o candidato possa fazer as suas considerações finais. Você pode participar dessa série de entrevistas mandando suas perguntas e dúvidas. Basta deixá-las nos comentários do Facebook dessa transmissão, Facebook da SP Rio Mais e também no Facebook do Jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios está então o comentarista Lincoln Delgado, que me auxilia nessa entrevista, e hoje recebemos em nossos estúdios Levi Oliveira, do Partido Democracia Cristã, que é de São José dos Campos, candidato a deputado estadual. Levi, a partir de agora, seu tempo começa a contar. Um bom dia, candidato. Bom dia, Rodrigo, Lincoln. Bom dia, Joséense, pessoal do Vale do Paraíba. Bom dia. Lincoln, Levi, a gente está fazendo um padrão de perguntas aqui logo no começo, questionando os candidatos. E uma pergunta já básica: o que leva você a se colocar como candidato a um cargo público nessas eleições? Certo. O meu principal motivo que me leva a escolher isso é a insatisfação em relação à política. Vemos que a política, do jeito que se dá, do jeito que está acontecendo, ela só muda se mudarem as regras. E só mudarão as regras se mudarem os legisladores. Então, sendo assim, estou dando a cara a tapa nesse processo para poder tentar ajudar o Brasil nessa mudança. E o que você pode contribuir para essa mudança? Diante da sua formação, diante da sua experiência profissional, pessoal, você já teve ligação com a política anteriormente? Sim, a minha formação acadêmica é em Sociologia e Política. Eu já fui professor da rede pública estadual, como professor de História, professor de Sociologia. Então, e também já trabalhei na política em Osasco, com o vereador o Luciano Gideão. Já trabalhei, e por conta da formação mesmo, entendeu? É isso. Bom, você comentando aqui que a liderança, você faz parte da liderança da Democracia Cristã aqui em São José dos Campos. Como é que está estruturado o partido aqui em São José dos Campos? Em São José dos Campos, o partido não está formalmente estruturado. A gente depois dessa eleição, nós vamos reestruturar o partido. Aí, o que a gente faz são reuniões com grupos de pessoas, e principalmente amigos, para a gente discutir política, discutir o que a gente pode melhorar no nosso país, o que a gente pode fazer para ter uma mudança efetiva na política brasileira. Essa ligação com o ensino, você é formado em Sociologia e foi professor também da rede pública estadual. Eu queria que você comentasse um pouquinho de alguma plataforma. No caso, você tem plataformas, você tem projetos para estimular o ensino aqui na região nossa. Como é que você avalia o ensino atualmente aqui no Vale do Paraíba? Até pegando um pouquinho de carona nisso, saiu agora o IDEB, 2017. São Paulo, que sempre foi líder nessa questão da educação, perdeu aí no ranking, está em 3º lugar. Goiás e Ceará ultrapassaram na média nacional. A gente vê que mesmo um estado rico como o nosso ainda precisa muito avançar na questão da educação, E o estado é um ente aí diretamente ligado à educação formal aí, principalmente para jovens de 11 a 19 anos que logo entrarão no mercado de trabalho. Existe essa sensibilidade com isso, já que também o senhor se colocou como professor da rede pública? Existe sim. Eu penso que a educação, nos últimos anos, ela tem piorado, e isso é uma comprovação do descaso que está acontecendo no Estado. Não só no Estado de São Paulo, no Brasil todo. E até me parece, não tenho como comprovar, mas me parece que é uma coisa programada, que progressivamente a educação vem piorado. E
E uma coisa e a educação é a base de tudo. Se você não tiver boa educação, daí isso compromete a segurança, compromete a saúde, compromete as relações interpessoais. E respondendo mais diretamente à pergunta do Rodrigo, eu tenho sim um projeto que é um projeto para valorização do professor da seguinte forma. Que os deputados estaduais, eles votam os seus próprios aumentos. O meu projeto, ele funciona assim. Toda vez que um deputado estadual, os deputados estaduais votam os seus próprios aumentos, eles aumentariam, por força de lei, na mesma proporção, o salário de todos os professores da rede pública estadual. Isso ajudaria a limitar esse aumento que eles fazem e ajudaria os professores a não ter que sair às ruas fazendo greve por causa de dissídio. Você acha que é um projeto que consegue ganhar força diante da... Porque tudo depende muito de formações, tudo depende muito de alianças, enfim. A gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, ter boas intenções num meio tão carregado, né? Como é que você encara esse tipo de projeto dentro da Câmara? Eu vejo da seguinte forma: os eleitores, as pessoas comuns estão vendo mais a política, estão acompanhando melhor. Então, se existe um projeto bom, um projeto e esse projeto não está sendo valorizado, as pessoas estão vendo. Então, o candidato ou o deputado eleito que não for favorável, ele está se expondo. Porque a partir do momento que as pessoas veem, não, esse projeto é bom para mim, esse projeto vai ser bom para a educação, não só de São José, mas do estado todo, e eles votam de forma negativa a ele está se expondo. Então, eu acho que a política deve ser assim, as pessoas elas podem assumir posições, mas assumam as posições que tomam. Então, se eles acharem que não devem fazer isso por algum motivo, eles que arquem com essas consequências. Mas por conta disso que eu acredito que existe essa possibilidade de ter apoio, sim. Por uma questão ainda da educação, o candidato ligado à democracia cristã e uma série de assuntos ligados à educação, mas principalmente a questão das crianças terem acesso a conteúdos de cunho de educação sexual, ou até mesmo partidarizar a escola de alguma maneira. Alguns candidatos que têm focado muito nesse aspecto, né, de uma escola laica, no sentido de que não se apegue a uma religião específica, e também toda essa temática de educação sexual precoce que tem sido criticada por uma série de candidatos, tanto ao governo quanto também à presidência aqui no país. Você tem alguma opinião a respeito disso e é uma orientação, inclusive, da igreja com relação a esse aspecto, deputado? Certo. Candidato. Na verdade, eu tenho a minha posição, a igreja ela também se posiciona, mas numa situação de fé saudável, o principal contato, pelo menos dentro da religião protestante, você tem um livre acesso a Deus, então você tem uma livre consciência em relação ao que a própria realidade. Então, você tem a consciência de escolher o que é bom ou não dentro da realidade. Mas, quanto a esses posicionamentos sobre escola sem partido, né, que essa é uma das bandeiras dos conservadores, eu acredito que a escola sem partido ela é melhor porque a escola não tem que ter, assim como o Estado não pode influenciar na vida pessoal, assim, sexual das pessoas, também não deve influenciar de forma tão específica na educação da criança, porque cabe à família educar. Então, a família, esse tipo de princípio, ele parte da família. Daí, depois, o que a escola deve estudar, ensinar, são as matérias básicas, né? É isso que eu defendo. Estamos aqui, então, com o Levi Oliveira, do Partido Democracia Cristã, que é candidato a deputado estadual aqui de São José dos Campos. Ainda pegando essa questão da religião, a gente sabe, às vezes,
o quanto pastores, o quanto padres se candidatam. Sim. Qual que é o limite dessa influência da religião para a política? Qual que é a sua opinião e análise no cenário atual das eleições? Certo. Eu defendo um Estado que seja laico. Mas o Estado laico não é um Estado laicista. O Estado laico a pessoa pode ter a religião que quiser, mas não um Estado que defenda uma religião da não religião, como um laicismo. Então, eu defendo um Estado laico, sim, em que a gente convive o evangélico, o católico, o ateu e de todas as outras religiões, judeu, muçulmano, não importa. Eles convivem, mas nenhum é obrigado a seguir um tipo de linha por conta da imposição do Estado. Muito bem. Candidato, vamos falar um pouquinho de propostas para a nossa região do Vale do Paraíba. A gente tem o nome RM Vale, região metropolitana do Vale do Paraíba, mas há uma certa crítica por parte de muitos moradores aqui da nossa região que ficou apenas no nome, né? Muitas vezes apenas unificou também o DDD, né? O código de área, mas questão de investimentos muitas vezes o repasse não vem e aí fica a questão de quem é a culpa, se é do governo do estado, se são os próprios políticos que aqui representam que não estão conseguindo essas vindas, enfim. Eu queria, primeiramente, a sua opinião sobre a situação atual, né, no cenário atual dos políticos que aqui estão, a representatividade do Vale do Paraíba junto à Assembleia Legislativa, junto à Câmara dos Deputados. Qual que é a sua análise da situação atual da representatividade do Vale e das questões de investimentos? O Vale do Paraíba, ele realmente consegue trazer investimentos? É uma plataforma sua trazer investimentos aqui para a nossa região? Certo. Então, eu não gosto de sair criticando os outros, né? Porque fica complicado. É mais fácil sair falando mal dos outros do que propor mudanças, né? Então, quanto a isso, eu prefiro dizer que independente da representação do que está tendo aqui no Vale, ela pode melhorar e muito. Então, ela tem uma baixa representação. Daí, o que eu responderia da seguinte forma. Primeiro, o que o deputado estadual faz? A função de legislador, ele vai propor leis e também fiscalizar o executivo. Então, daí a gente pode descobrir onde tem vazamentos nesses encanamentos do dinheiro. O que está acontecendo que o dinheiro sai de lá e não chega aqui, entendeu? É esse tipo de coisa. E outra coisa, assim, para tirar um pouco do Vale, eu sigo um exemplo, por exemplo, do Marco Vignoli. Eu não sei, eu espero que ele não me processe por citar o nome dele, mas ele representa muito bem a região dele de Catanduva. Então, eu acredito que da mesma forma, a minha opção é representar bem a minha região aqui. Existem uns representantes, outros que vão sair da Assembleia Legislativa a partir do próximo ano para concorrer à vaga na Câmara lá em Brasília. Então, ao meu ver, está pelo menos uma vaga. Pelo número de eleitores, um município como São José dos Campos conseguiria eleger mais de um deputado federal, mais de um deputado estadual, mas a gente acaba não vendo essa realidade nas urnas, né? Há uma pulverização muito grande. Várias entidades, eu vou pegar aqui a Associação Comercial e Industrial de São José, entre outras entidades, tem com uma bandeira esse ano de que nós possamos votar em candidatos da região. Até porque, principalmente deputados estaduais, se nós temos uma região forte, com um grupo forte também de deputados defendendo os interesses da região, nós conseguimos mais atenção do Estado e, portanto, mais, inclusive, recursos, né? A gente vê que o Vale do Paraíba não tem essa identidade, às vezes, com um candidato, como o interior de São Paulo geralmente tem regiões, outras de São José do Rio Preto, Campinas, sim, Bauru, tem deputados fortes representando realmente a região e nosso vale é pulverizado. Você tem alguma aliança com um outro deputado? O partido também fez outras alianças para que a gente possa concentrar os votos aqui no Vale do Paraíba, candidato?
Certo. E eu sou a favor do voto distrital, que o candidato teria que ter os votos só dentro de uma cidade ou região e tem que morar onde ele é representante, e eu defendo isso. Inclusive, é um plano em que a gente faça um projeto assim, mas isso é de competência de Brasília, né? Não é do Congresso Nacional. Mas o que eu defendo? Meu plano é a gente defender a região aqui. O São José dos Campos, só São José dos Campos, pela quantidade de eleitores, eles podem eleger 3 deputados. E o problema de ser pulverizado é justamente esse. Porque daí, se um deputado ele faz votos de forma muito espalhada, ele não consegue centralizar os recursos e os esforços dele. Então, daí esse é um grande problema. Daí, em relação a apoio, a minha dupla de candidata a deputado federal, que é a professora Silvia Cristina, ela é de São Paulo, ela é professora do Mackenzie há 31 anos, que corrigia as provas do vestibular por 31 anos. Então, de certa forma, é uma ponte São Paulo-São José. Essa é a minha proposta. Mas os projetos do deputado estadual, principalmente da linha conservadora, de defesa da família, de defesa da educação, isso abrange o Estado todo. Mas, com relação a recursos e tudo, vai ter que ser aqui no Vale do Paraíba, que é onde eu tenho minha fonte afetiva, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo mora aqui, minha família mora aqui. Eu amo essa cidade. O que você identifica de prioridade assim, que há na cidade? A gente percebe, por exemplo, a violência, apesar dos números abaixarem, mas a sensação de violência é muito grande, é muito constante aqui na nossa região. Enfim, recursos hídricos também, a gente tem uma questão muito complicada. Mas o que você identifica que são plataformas aí da sua candidatura, né, propostas aí para visar melhorias aí para o Vale do Paraíba? É preciso apontar, né, candidato, que os índices de violência do Vale do Paraíba são sempre os maiores do estado, já há muitos anos. Sim, sim. E é algo que entra ano, sai ano, e a gente não consegue. Claro, é um local de passagem muito grande entre Rio, São Paulo, Minas Gerais, e a droga está por trás de tudo isso, né? A igreja tem sempre um papel muito importante, né, nesse resgate das pessoas que entram para realmente esse caminho, às vezes quase sem volta, das drogas. E eu gostaria de entender se a violência e, obviamente, essa questão das drogas também é uma plataforma que você já trabalha no dia a dia na questão da igreja e levará isso para também o candidato a deputado. Certo. Em relação à segurança, eu defendo maior cuidado com as polícias. Com o Major Costa e Silva, que é nosso candidato a deputado, candidato a governador, ele como militar, ele defende que a polícia deixe de brincar de guardinha e que haja assim como polícia, que a polícia esteja armada, esteja bem equipada, esteja com toda a possibilidade de trabalhar. Mas eu acredito que o meu principal foco, no caso de São José dos Campos e das cidades vizinhas, que é aqui do nosso Vale do Paraíba, é que a gente invista na economia. Se a gente melhorar a economia da cidade, a gente trazer investidores, trazer indústria, isso, se todo mundo tiver emprego, vai melhorar a segurança. Se as pessoas tiverem possibilidade, não vai partir pelo mundo do crime, a não ser nos casos de dependentes químicos, que daí eles acabam não tendo muito controle sobre si. Em relação à igreja, ela é uma forma de resgatar as pessoas, mas só que a igreja ela acaba tomando um espaço que o Estado deveria fazer, que era de salvar as pessoas dessa criminalidade, dessa marginalidade. Não uma crítica à igreja, até porque eu sou evangélico, mas que o Estado tem que agir como Estado. Se o Estado agir, a gente não precisa estar tão focado nisso. A gente podia estar preocupado com a cura de almas, que é a principal função da igreja.
Cada um com o seu papel, cumprindo com o seu papel. Exatamente, né? Sem invadir um espaço do outro. Bom, a gente está basicamente já com 2 minutinhos, mas eu queria deixar aqui esse registro agradecendo a sua participação, candidato, e também ampliando faltando 2 minutinhos, mas ampliando mais esse minuto a mais aí, os 3 minutos, para que você possa fazer aí suas considerações finais e de repente fazer com que o eleitor conheça um pouquinho mais de quem é, né, o Levi, e possa entender um pouquinho das suas propostas. Fique à vontade, certo, candidato. muito obrigado. Então, meus eleitores, pessoal do Vale do Paraíba, eu sou o Levi Oliveira, até para me conhecerem melhor, né? Eu sou o Levi Oliveira, eu sou o típico joseense da Gema, que é nascido e criado aqui em São José dos Campos. Minhas principais propostas já foram faladas aqui, mas então a gente precisa fazer uma mudança total na política brasileira, e isso não é só assim de mudar pessoas. Que mudar pessoas eu tira uma pessoa e põe o filho um herdeiro da antiga política, e isso também não vai adiantar em nada. Então o que a gente precisa é pessoas com ideias novas, e como falou muito bem o José no começo, não só ideias novas, mas um preparo em relação à prática política. Então, a gente precisa de uma mudança na política, não só de pessoas, mas do jeito de fazer política. Da política em que o candidato não apareça só nas eleições, mas as pessoas tenham livre acesso a ele o tempo inteiro, para que as coisas se tornem mais fluidas, até mesmo para as pessoas que estão propostas a trabalhar com política, deixar de ter aquele estereótipo de o estranho, o ladrão, e por aí por diante. Mas alguém que está preocupado com a mudança real na nossa política, uma mudança real no nosso Brasil, para a melhora do Brasil. Eu agradeço a vocês, viu? Obrigado, pessoal de Vale do Paraíba. Muito bem, candidato, obrigado pela sua participação aqui conosco. Lembrando que amanhã nós teremos a presença de mais um candidato aqui na nossa região, nessa série de entrevistas para te ajudar no seu voto em outubro.